artigo de hoje que nós vamos falar é sobre o autismo em adultos. O autismo em adultos, com o diagnóstico cada vez mais precoce, com o diagnóstico cada vez mais bem feito de autismo, é uma preocupação, porque muitas vezes esses adultos passavam despercebidos e a gente não tinha como inserir essas pessoas em sociedade. Então, esse artigo ele propõe o quê? Rever a condição de adultos com autismo e como eles se inserem no mercado de trabalho, em ambientes sociais e qual é o resultado disso na vida deles, no final. O que é o autismo? O autismo, que hoje é denominado transtorno de espectro autista, é uma condição neurodesenvolvimental, ou seja, afeta o desenvolvimento neurológico e comportamental da criança, acomete mais ou menos 62 a cada 10 mil crianças. E qual é o padrão de uma criança com autismo? Ela tem comportamentos repetitivos, estereotipados, algumas vezes retraimento social, incapacidade de estabelecer vínculos afetivos ou um linguajar diferente, seja ele muito prolixo ou muito retraído. Algumas vezes o comprometimento é muito grave a ponto da criança não interagir de jeito nenhum com o mundo que a cerca. No entanto, como isso é um espectro, tem desde os casos leves, em que a criança tem pouco ou quase nenhum comprometimento, e casos muito graves. O estudo ele tenta abordar muito mais os adultos que foram diagnosticados com transtorno de espectro autista e que ou conseguiram ou não conseguiram se inserir no mercado de trabalho. Então, quais foram as características que foram encontradas nos adultos com espectro autista? Os adultos com espectro autista, muitos mantiveram o retraimento social, a incapacidade de interagir em situações sociais, sejam elas familiares, de trabalho ou mesmo de lazer, né? Então, esse retraimento social se manteve. No entanto, esse padrão de comportamentos repetitivos, comportamentos automáticos, isso deu uma boa reduzida, não é em todos os adultos que a gente encontra isso. E muitas vezes o adulto, ele consegue sim se inserir em mercado de trabalho, porém o que o estudo avaliou é que normalmente ou eles arrumavam algum trabalho que eles fossem muito qualificados para aquele trabalho, ou seja, eles buscavam trabalhos que não eram de acordo com a capacidade deles, né? Um subemprego, que na verdade nem era tão subemprego, mas para a capacidade que eles tinham, pela formação que alguns deles tinham, era um trabalho que exigia menos do que eles poderiam dar. Outra coisa é que também eles não entravam, a maioria deles não entrava em trabalhos que exigissem 40 horas semanais ou uma carga horária maior. Normalmente eram 15, 20 horas semanais, um emprego de meio período. Isso provavelmente por causa do retraimento social, por causa dos comprometimentos do autismo. E por fim, muitos deles, embora tivesse a vida profissional estabelecida, trabalhando, ganhando dinheiro, a maioria deles ainda moravam com os pais, o que significa que, mesmo com uma certa independência financeira ou social ou econômica, quem dava o suporte primário ali eram os cuidadores, os pais, no caso. O estudo avaliou também a qualidade de vida das pessoas com um transtorno do espectro autista na idade adulta. Como foi feito isso? Eles pegaram pessoas com um espectro autista e pessoas com algum comprometimento mental, leve, no máximo moderado, e compararam a autoavaliação de qualidade de vida do pessoal com espectro autista através de um questionário e do pessoal que não tinha espectro autista, mas tinha alguma outra condição. E foi percebido que as pessoas com transtorno do espectro autista tinham uma qualidade de vida considerada por eles mesmos inferior à das outras pessoas. Isso se explica por vários motivos, mas o principal deles é o retraimento social, porque atrapalha a vida de forma significativa em relacionamentos, em relações familiares, em relações profissionais, isso atrapalha. E
o estudo também propôs o que podemos fazer por essas pessoas com transtorno do espectro autista, enquanto adultos ou mesmo em fases mais precoces. Temos muitos estudos com crianças e adolescentes que passam por esse problema de vida, né? O transtorno do espectro autista. O que não se tem muito é, e depois? E quando vira adulto? E o que a gente vê no estudo é algumas sugestões de como podemos tratar essas pessoas. Existem propostas que o artigo faz que são muito interessantes. Uma delas é você ter feedbacks do próprio portador do transtorno em vídeo, ou seja, ele grava ele mesmo falando e depois ele assiste o vídeo e alguém propõe um tratamento, um treinamento para essa pessoa de expressão facial, expressão corporal, tom de voz, eloquência de discurso, enfim, a fim da pessoa perceber onde ela falha, onde ela é diferente das outras pessoas. Porque a queixa principal é muitas vezes o retraimento social e não cognitivo. Então, eles conseguem, claro que casos graves não, mas a maioria consegue ter um discernimento de o que eles são diferentes dos outros e isso é treinável. Outra proposta é que tenha um acompanhamento médico adequado, então que a empresa onde eles trabalham ou ceda o horário para ele fazer o tratamento dele, ou então coloque esse tipo de tratamento dentro da própria empresa, para ele ter um acompanhamento psicológico, ocupacional, treinamento de habilidades sociais adequado, e que isso não se limite ao ambiente da empresa, e sim ambiente familiar também. E, por fim, uma outra proposta que o artigo discute é a de você empregar essas pessoas em funções que não requeiram tanto uma interação social. Elaboração de relatórios, resposta de e-mails, ficar responsável pelo fluxo de caixa, enfim, coisas que não envolvam interação com tantas pessoas e que exponham menos essas pessoas, porque as pessoas com transtorno de espectro autista também têm uma tendência maior a ser ansiosas, tristes, irritadas por vezes, e muitos deles desenvolvem comorbidades como depressão, transtorno ansioso, pânico, algumas vezes uso de droga, enfim. E para que isso não se agrave, você proporciona um ambiente melhor para essas pessoas em termos de empresa. Claro que não segregando, mas diminui a interação dentro da empresa e promove o contato com outras pessoas através de eventos, confraternizações, festas, enfim. Então, ao mesmo tempo que você protege a pessoa de estresse desnecessário, você promove um ambiente saudável onde ela possa conviver. Nós somos a Shield Education e nós queremos que você saiba.